Boa tarde, vamos para mais uma reflexão da Bíblia. E hoje eu quero trazer um assunto interessante, que dia 17 de março se comemora aqui na Irlanda o dia de São Patrick, São Patrício. 17 de março é o dia 17 de março de 1461 foi o dia da sua morte. Quem era Patrick, São Patrício? Aqui a descrição do vídeo. Eu coloquei na capa da introdução do vídeo 3 curiosidades que você não sabia sobre Patrick e sobre a conexão celta. Primeiro, Patrick não é um cidadão irlandês. Fontes de histórias, fontes sérias e seguras. Patrick era um cidadão romano. O pai de Patrick era diácono da igreja romana. Patrick era um cidadão romano, ele não era cidadão irlandês. Patrick, outra curiosidade, Patrick não compactuava com as tradições e com os ritos da igreja romana. Roma ficou muito irritado com Patrick. Patrick não compactuava com as indulgências. Patrick não compactuava com confissões de pecados de homem para homem, aonde o homem faz a intercessão pelos pecados de outro homem. A Bíblia recomenda que nós oremos um pelos outros, mas não a confessar o meu pecado para outro homem que é mortal, que nem eu. Outra curiosidade de Patrick, e isso não é uma invenção, não é uma teologia da minha cabeça, historiador muito sério, David Marshall, historiador, ele visitou as Ilhas Britânicas, ele visitou documentos primários das igrejas celtas. E uma curiosidade que Patrick era um bispo da igreja, mas ele não compactuava, ele rompe com Roma. E Roma fica irritado com ele, muito irritado. Patrick tem uma... Deus chama Patrick, ele veio como escravo quando tinha 16 anos, ele veio como um escravo. Deus, pela sua misericórdia, libertou Patrick. Patrick conseguiu fugir. Patrick volta para Roma e ali ele vira bispo. E Deus traz de volta Patrick à Irlanda, a Irlanda do Norte, só que não como escravo. Nisso ele tinha estudado, nisso Deus tinha capacitado, tinha instruído Patrick. E ele trouxe os missionários cristãos também com ele. Outra curiosidade que talvez os irlandeses não sabem, talvez você está vindo para a Irlanda e não sabe, ou você vive aqui há anos e também não sabe. Você sabe que desde o Gênesis ao Apocalipse não existe nenhum i e nenhum tio, não existe uma linha sequer escrita que Deus aboliu o quarto mandamento. Por que eu estou falando isso? Fontes sérias e seguras, historiadores como David Marshall, pegou as fontes primárias das igrejas celtas, tanto na Escócia quanto na Irlanda. Eles guardavam o sábado. São Patrício, ou como você quiser falar, São Patrick, ele guardava o sábado. Ele era um guardador do sábado. E isso irritava Roma.
Por quê? Porque Roma sempre escravizou, sempre matou aqueles que ficam do lado da verdade. Roma, é só você puxar na história, com todo respeito, com todo carinho, você que é cristão, católico, mas só que eu e você não podemos bater no peito e dizer que nós somos romanos, porque os romanos sempre mataram os cristãos. E se você é um cristão, não importa a sua denominação, católico ou evangélico, e se você se considera um cristão, um seguidor de Cristo, você não compactua em ser um cidadão romano, em ser, em abraçar as tradições romanas, porque Roma sempre matou os cristãos e não foi diferente. Roma atacou a comunidade celta, Roma atacou a Irlanda, Roma sempre pisou na cabeça dos cristãos. Que você possa tomar uma decisão séria diante de Deus, que eu e você possa não brincar com a palavra de Deus. Nenhum homem tem autoridade de abolir nenhum mandamento de Deus. Isso que eu estou falando para você, desde Gênesis a Apocalipse, Cristo guardava o sábado, Jesus guardava o sábado, apóstolo Paulo, os discípulos guardavam o sábado. E isso vem se rompendo ao longo da história. E hoje, por que que eu falo, até que eu não falo tanto, mas deveria falar mais? Por que que a minha tecla, não só a minha, mas com aqueles que defendem a verdade, somos reparadores de brechas. Se você é um reparador de uma brecha, o que que um reparador faz? Ele coloca no lugar aquilo que está faltando. Olha, você que é de qualquer denominação, de qualquer religião, olha na tua Bíblia, qual é o quarto mandamento? É o sétimo dia. Deus não escolheu o domingo como dia santo. Papa não tem autoridade de pisar na lei de Deus. Homem nenhum tem autoridade de pisar na lei de Deus. Fique do lado da verdade. Assim como Patrick ficou, Columbo ficou, os missionários que vieram com Patrick, eles compactuavam com a Bíblia, o batismo por imersão, não por aspersão. Imersão é quando você mergulha a pessoa e levanta. Esse é o batismo bíblico e é o batismo de Jesus. João Batista, lembra de João Batista? Batizou Jesus nas águas. Jesus não tinha pecado, mas ele deixou o exemplo. As igrejas celtas, as igrejas da Irlanda, da Escócia, de vários outros países da Europa, eles tiveram o costume de guardar o sábado, mas Roma nunca aceitou, e por isso que toda vez que se opuseram a não obedecer Roma, Roma matava. Os valdenses fugiram para as montanhas, para as cavernas, para se proteger, porque eles decidiram ficar ao lado da verdade. E nos últimos dias, e hoje, eu e você também temos que fazer escolhas. Vai chegar um dia
onde haverá um decreto. E esse decreto é muito sério. É um decreto de compra e venda. Se você não tiver, se você não compactuar com esse poder religioso que vai se colocar como um Deus, se você não compactuar com o seu mandamento, você vai passar apuro. Mas vale mais comer com Deus, né, do que sem Ele. Deus ele prometeu, Jesus ele prometeu, o pão e a água está garantida. Deus nunca deixou para trás, Deus nunca largou aquele que tem um coração quebrantado querendo saber da verdade. Ore a Deus, pergunte para Deus se é isso que você está seguindo é certo. Não podemos criticar os cidadãos irlandeses, os cidadãos da Europa que pensam que Patrick é um irlandês, que ele é um cidadão da própria cidade. Ele é um cidadão romano. Ele é romano, mas ele não compactuava com Roma. Nunca compactuou. E por isso que ele foi perseguido e morto. E é assim que vai acontecer comigo e com você, se eu e você estiver vivo na ocasião da volta de Jesus. Aqueles que não compactuarem com esse poder, vai morrer. Mas Cristo está conosco. Ele tem as chaves da morte. Quero ler um texto para você em Apocalipse. Apocalipse 18 anuncia a queda da Babilônia. Diz assim, Apocalipse 18. Então exclamou com potente voz. Apocalipse 18 verso 2. Então exclamou com potente voz, dizendo: Caiu, caiu a grande Babilônia, que se tornou morada de demônios e covil de toda espécie de espírito imundo, e de gênero de ave imunda e detestável. Pois todas as nações têm bebido do vinho do furor da sua prostituição. Todas as nações têm bebido do furor do vinho da sua prostituição, da sua luxúria, da sua riqueza. E olha o que diz no capítulo 17. Olha o que diz. Capítulo 17, verso 5. Na sua fronte achava-se escrito um nome, mistério, Babilônia. O que significa Babilônia? Confusão. A grande mãe das meretrizes. Existe uma mãe. Se existe mãe, existe filhas, mãe das meretrizes e das abominações da terra. Então vi a mulher embriagada com o sangue dos santos. Essa mulher descrita aqui, embriagada com o sangue dos santos, mulher, o que significa mulher em profecia? É uma igreja, é um poder religioso. Então vi a mulher embriagada com o sangue dos santos e das testemunhas de Jesus, e quando vi, admirei com grande espanto João, na ilha de Patmos viu. Essa mulher, esse poder religioso, sempre se embriagou com o sangue dos santos. O que significa santo? Em hebraico, kadosh, significa separado. Quando você se separa para Deus, quando você tenta fazer a vontade de Deus, você é um santo. Não que você não tenha mais pecado, porque iremos ter pecado até a volta de Jesus, até recebermos a nossa glorificação. Que eu e você possamos ficar junto com a Bíblia, junto da verdade. Por mais que a gente tenha que passar pela grande tribulação, e o cristão vai passar pela grande tribulação, não entra nessa história de que o cristão não vai passar pela grande tribulação. Ele vai passar. E é dias
A Bíblia diz como nunca houve e nem haverá. Fique do lado da verdade. A angústia de Jacó. Lembra da angústia de Jacó? Quando o irmão dele, Esaú, estava vindo ao encontro dele? Jacó não sabia o que ia acontecer. Mas Deus estava no controle da situação. E é assim que vai acontecer comigo e com você se a gente ficar do lado da verdade. A gente está contra o mundo. Estamos indo, o mundo está batendo na gente. A gente não sabe o que vai acontecer daqui para frente. Mas Deus tem um controle da história. Deus tem um controle da humanidade. Que eu e você possamos analisar a nossa vida, a nossa religião, a nossa prática de religião e que a gente fique do lado da verdade, que é a Bíblia. Eu não sou a verdade, eu não sou referência para você. Agora a Bíblia é referência para você. E se está escrito, assim diz o Senhor, não é assim diz o Ricardo. Que Deus abençoe o teu dia, que a gente possa crescer juntos em Cristo, em conhecimento e em verdade. Que Deus abençoe você.